que você já sentiu algo que parece com dor, mas ao mesmo tempo você sabe que não é dor, porque não é desconfortável, porém você dá o nome de dor por não ter um nome melhor. É muito provável que isso que você sentiu se chama nocicepção. É um nome difícil, né? Diferente, você provavelmente nunca ouviu, mas é o que melhor explica essa sensação. E nesse vídeo eu vou te explicar por que a dor e a nocicepção não são a mesma coisa e qual a relação entre elas. Primeiro de tudo, você precisa ter bem claro o que é a dor. Para isso, eu vou falar para você a definição oficial de dor, que foi feita pela IASP. A IASP é a Organização Internacional para o Estudo da Dor. Em 2020, ela fez uma definição melhor do que tinha antes, mais atual sobre a dor. E a definição é a seguinte: dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a danos teciduais reais ou potenciais. O que isso nos mostra? Nos mostra que a dor sempre vai ser desagradável. Nos mostra também que a dor é uma experiência, ou seja, ela é individual e subjetiva. Por quê? Porque ela é modulada por fatores tanto sensoriais, como um machucado, uma lesão, como também por fatores emocionais e sociais. Emocionais no sentido de medo, e psicológico também, no sentido de estresse, ansiedade. E sociais, por exemplo, o ambiente que você está vai modular se você vai sentir dor ou também a intensidade da dor que você sente. Se você está em um ambiente que te gera estresse, que te gera sensações ruins, a chance da dor aparecer é maior do que um ambiente onde você se sente seguro e bem. E aqui embaixo também tem a definição de nocicepção, também dada pela IASP. E a definição é: nocicepção é o processo neural de codificação de estímulos nocivos. O que isso significa? É um processo que ocorre no sistema nervoso, onde a função dele é codificar os estímulos nocivos. Eu vou explicar melhor. Então o que acontece? Na nossa pele, nos músculos e também nas vísceras, você tem um neurônio chamado noceptor. E ele tem tudo a ver com a nocepção. Então o que acontece? Além de receptores para tato, para pressão, você também tem o noceptor, que serve para ver se há algum estímulo nocivo. Estímulo nocivo é quando você pode ter alguma lesão por causa desse estímulo. Por exemplo, se eu aperto aqui a minha pele, isso é um estímulo nocivo. Ainda que não gere dor, talvez a pressão não está tão forte, ou o jeito que eu apertei não é tão suficiente para gerar dor, ele ainda assim ativa o noceptor. Ele ativa o noceptor que está ali na pele, que capta qualquer estímulo que seja de uma intensidade um pouco mais alta, e a partir disso ele vai desencadear uma série de efeitos que vão fazer com que esse estímulo saia da mão e vá até o cérebro. Então, é para isso que serve a nocepção. A nocepção serve para detectar estímulos que podem causar dano ao corpo. Já a dor serve como uma falha da nocepção. Então, aqui está a relação entre a dor e a nocepção. Se a nocepção serve para detectar estímulos nocivos, ou seja, ela serve para detectar quando algo pode machucar do seu corpo. Já a dor, ela serve para alertar quando a nocepção falha. E por que a nocepção pode falhar? Ela pode falhar quando só a nocepção não é o suficiente para proteger o seu corpo. E quais são os exemplos para isso? Eu vou mostrar aqui. Assim, no dia a dia você consegue perceber isso. Sabe quando você se ajeita na cadeira e muda de posição? Isso acontece por causa do noceptor. Mesmo que não tenha dor, você vai se ajeitar na cadeira porque algum ponto
do seu músculo que está sentado ali, o glúteo, né? Que está sentado e está mais comprimido, ele gera esses estímulos de nocicepção. E aí, a nocicepção faz com que essas mensagens desses estímulos cheguem até o cérebro e ainda que não tenha dor, o cérebro faz com que você mude de posição para ficar com menos pressão naquele local. E assim você evita que a dor aconteça, porque a nocicepção nesse caso foi bem sucedida. Agora, se ainda que você sentisse essa necessidade de mudar de posição e não mudasse, ficasse naquela mesma posição, provavelmente você sentiria dor, porque nesse caso a nocicepção teria falhado do objetivo dela, que é proteger o seu corpo. Como ainda com a nocicepção você não mudou de local, o último recurso do seu corpo é sentir a dor. E aí sim, muito mais provavelmente, sentindo dor, você iria mudar de local, porque a dor gera um desconforto, uma sensação desagradável maior do que a nocicepção. Segundo exemplo, mudar de posição para dormir. Muita gente, mesmo sem saber, né, porque está dormindo, ainda assim muda de posição. E por que isso acontece? Mesmo mecanismo. Quando você está deitado, alguma parte do seu corpo fica com mais pressão. Chega uma hora que é muito estímulo naquela parte. E aí o corpo vai, para evitar alguma lesão, algum machucado, como por exemplo a escada. Tem pessoas acamadas, por exemplo, a escada. Quando as pessoas não conseguem andar e estão acamadas, precisa que mude ela de posição a cada 2 horas, 3 horas, para que não fique tanta pressão em uma determinada parte do corpo e comece a aparecer a escada, que é aquele machucado por pressão. Como geralmente essas pessoas que são acamadas podem não ter a sensibilidade da perna ou da coluna muito bem estabelecida, elas podem se machucar e ainda assim nem perceber. Então por isso que é importante variar da posição dela. Mas já em pessoas que têm a nocicepção íntegra, o corpo faz com que essa pessoa mude a posição sozinha. Por exemplo, na hora de dormir, você está dormindo de lado, por exemplo, e aí fica de barriga para cima, sem que você perceba, sem que você tenha que se acordar para isso. É a nocicepção trabalhando. Um outro exemplo é quando você está mastigando alguma coisa e sente uma sensação dura ao mastigar e automaticamente você para de mastigar para ver o que é aquilo. Claro, além do meio que um susto, né, na hora de mastigar e sentir uma sensação dura, é também a ação dos nociceptores que estão na boca. Como é um estímulo muito forte na hora de mastigar, muito mais forte do que você estava sentindo antes, por ser uma coisa mais dura, isso gera um estímulo que provoca esse mecanismo de proteção, que é a nocicepção. Aí você para de mastigar automaticamente e vai ver o que é aquilo. E quais são os fatores que facilitam a falha da nocicepção, ainda que sem lesão? Como eu já expliquei, não precisa ter falha Como eu já expliquei, não precisa ter lesão para ter nocicepção e também não precisa ter lesão para ter dor. Porém, há fatores que facilitam a nocicepção falhar. Eu coloquei aqui 3 fatores que são bem fora do que as pessoas normalmente observam, né? Que é fazer força demais ou ficar em uma determinada posição. Os fatores que eu botei aqui são fatores que facilitam a nocicepção e que muita gente não tem noção disso. Como por exemplo, o sono ruim. Se você dorme mal, você tem maior chance de sentir dor. Ao mesmo tempo, se você sente dor, você tem maior chance de dormir mal. O estresse é a mesma coisa e o medo é a mesma coisa. Não quer dizer que eles causam a falha da nocicepção, mas sim que eles aumentam a sensibilidade do seu sistema nervoso e que, por consequência, aumenta a chance da nocicepção falhar. É muito importante entender isso.
Não é causa, não é causa. Causa é, por exemplo, eu fui atropelado e quebrei a perna. Isso é uma causa. Agora, dizer que eu comecei a sentir uma dor nas costas, assim, sem um evento muito claro do que foi, do que aconteceu, e eu colocar a culpa, por exemplo, em uma postura, colocar a culpa em uma determinada posição que eu fiz, não é bem correto, porque há muitos outros fatores que podem influenciar nisso. Como eu já falei aqui, esses três, sono ruim, estresse e medo, são fatores que também podem acontecer. E agora você entende melhor qual é a diferença entre a dor e a nocicepção e também entende melhor como isso pode afetar na sua vida. E também isso pode afetar no tratamento da dor. De uma maneira positiva quando você entende e de uma maneira negativa quando você não entende sobre isso. O que isso ajuda no tratamento? Se você entende essa diferença entre dor e nocicepção, você sabe que a dor não é necessariamente um dano. Não é porque está doendo que algo está machucado ou está lesionado. Você sabe também que tem outros fatores que podem facilitar a dor aparecer. O que isso ajuda? Se você sabe que tem outros fatores que podem colaborar para a dor aparecer, você também entende que é necessário tratamentos para esses outros fatores. Então ficar só fazendo fortalecimento, alongamento, querer ficar mudando, mexendo na sua postura, talvez não seja o melhor caminho, porque tem outros fatores que também influenciam na sua dor. E por último, e também que colabora com esse segundo, você entender sobre a dor ajuda no seu tratamento. Como eu já falei antes, você sabendo os fatores que podem influenciar na sua dor, você sabe que precisa de mais tratamentos para modificar esses fatores. E também você entende que só porque dói não significa que é uma coisa ameaçadora, que vai machucar você, que você se mexer vai danificar o seu corpo. Você começa a esclarecer as coisas e começa a entender que não é só isso que influencia a dor. Então, meio que tranquiliza você, né? Saber que tem outros fatores que podem influenciar a dor. Se essas informações ajudaram você, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E se você precisar de ajuda, eu vou deixar o link abaixo do meu WhatsApp para você entrar em contato e ter mais informações sobre a minha consulta.